Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo abordando as afirmações polêmicas que vocês fizeram lá no meu Twitter. Se vocês quiserem participar, basta entrar lá e eu vou fazer um vídeo na semana que vem com as afirmações polêmicas dos membros. Então se vocês quiserem entrar também, tem o botão Seja Membro aqui do lado. Então, vamos lá! Então, começando pela afirmação do Elisiomar Ricarte, a maior parte dos streamings não vai conseguir lucro, principalmente por preços baratos e muitos vão falir. Eu fiz um vídeo inclusive na semana passada a respeito disso. Eu concordo, né, que a longo prazo, não que muitos vão falir, mas que muitos vão se unir, né? Muitos serviços de streaming vão fazer mais ou menos o que o Discovery Plus e a HBO Max estão fazendo, e o que eu acho que futuramente pode acontecer com os serviços de streaming da Disney, por exemplo. Até a Netflix pode comprar o Lionsgate Plus, por exemplo, pode se unir com outros grandes serviços. Então eu acho que é isso que vai acontecer, não necessariamente que muitos desses vão falir, até porque agora as grandes empresas estão dentro da jogada, né? A Universal, a Paramount, a Warner, a Disney, a Apple, a Amazon. Então acho muito difícil que alguma dessas empresas vá quebrar nos próximos anos. Eu acho que eles vão se consolidar. E aí o Rafa Bales falou: o app do Prime Video não é bom, ele é péssimo, já foi pior e só funciona razoavelmente bem no Fire TV Stick, mas em qualquer outro aparelho é uma porcaria e já foi bem pior. Ele realmente era muito ruim, depois das atualizações eu não acho mais que seja tão ruim assim. Tem, obviamente, muitos problemas ainda que não foram resolvidos, mas eu gosto, mas como ele próprio falou, eu utilizo bastante pelo Amazon Fire TV Stick, então eu acho que é a versão mais pura, né, do Amazon Prime Video. Até por isso eu não sinto tanto, né, o que muitas pessoas falam, que o serviço é muito ruim. Eu acho um serviço bom, mas é porque eu uso no próprio aparelho da Amazon. E aí o Tóxico Independente falou: David Zaslav é um louco e vai acabar com o espírito da Warner para favorecer os reality shows podres da Discovery, porque vão dar lucro sem ter que pagar royalties. Eu acho que ele foi um pouco mais radical do que eu seria, né, com essa afirmação, falando que o David Zaslav é um louco, mas eu tenho criticado bastante isso desde o início, o fato dele estar puxando completamente a sardinha pro lado da Discovery. Todos os executivos praticamente hoje, com algumas raras exceções, são executivos que vieram da Discovery, enquanto os executivos da Warner, na grande maioria, foram demitidos. Então ele tá sim fazendo isso. A gente só tá ouvindo falar de cancelamentos dos produtos da Warner, dos produtos da HBO Max, e a gente praticamente não ouve falar nada no sentido da Discovery, enquanto muitos projetos aí quase redundantes continuam sendo produzidos, porque são projetos muito mais baratos, como ele próprio falou. Um reality show, normalmente você nem paga as pessoas que participam, obviamente você paga os apresentadores, mas as pessoas que aparecem ali nos episódios nem recebem pra estar ali. Muitas vezes elas estão pagando pra fazer uma reforma, pra fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu concordo em partes, mas eu não sou tão radical assim. E aí o Caio Bruno falou: época boa era quando só tinha a Netflix, tinha tudo lá em um único app. Normalmente é assim que funciona, né? Porque a Netflix foi a primeira, então todos os grandes estúdios fizeram acordos com a Netflix, só que quando eles perceberam que estavam criando uma gigante que ia engolir eles e que já tinha começado a engolir, né? A Netflix hoje é muito maior, por exemplo, do que uma Paramount, é muito maior do que a Fox era. Então ela ultrapassou muitos estúdios, até a Disney. Se você for considerar somente a operação de filmes e séries, a Netflix hoje é muito maior do que a Disney. É que a Disney tem parques, a Disney tem navios, a Disney tem muitas outras operações, então a Disney como empresa é maior, só que a Netflix engoliu, por exemplo, a Warner. Então acho que quando esses estúdios perceberam isso, eles acabaram pulando fora e começaram a criar os seus próprios serviços de streaming. Mas com certeza foi a melhor época, quando a Netflix custava o quê? R$14,90, e você só tinha que esperar um pouquinho, porque quase todos os filmes que saíam no cinema migravam para Netflix depois de algum tempo. Inclusive séries, Rick and Morty, né, era dentro da Netflix, não dentro da HBO Max. Filmes da Disney eram todos dentro da Netflix. Então eu acho que realmente foi a era de ouro, pelo menos pro usuário. E aí o Clayster Santos falou: Round 6 não deveria ter segunda temporada, o criador falou que não planejava uma continuação, mas a Netflix não é boa de tanto sucesso que teve na série, tem chance de dar ruim na segunda temporada. Bom, a maioria das vezes eu acho que os diretores, produtores, eles planejam o início
né? Porque eles não sabem se vai ser um sucesso, eles não sabem se vai ter uma continuação, então eu não acho que seja nada de outro mundo, né? Que o diretor, que o criador tenha planejado somente a primeira temporada, né? Eu acho que já aconteceu isso muitas vezes, inclusive com filmes. Muitas vezes um filme é produzido de forma independente e se ele faz sucesso, o estúdio faz uma continuação. Eu acho que o criador com certeza sabia dessa possibilidade e assim que ele lançou a série explodiu em popularidade e ele claramente aceitou fazer a segunda temporada. Então acho que tem elementos o suficiente para criar uma continuação. Né, se vai ser boa ou não, aí depende da qualidade do roteiro e etc, mas eu acho que tem como ser muito positiva. Aí o Luan SZ falou, eu prefiro o Esquadrão Suicida de 2016 do que o de 2021. Essa é a primeira afirmação extremamente polêmica, né, que eu recebo por aqui, pelo menos no vídeo de hoje, porque é muito estranho, né, ver alguém falar que o de 2016 é melhor que o de 2021, eu até entendo, o de 2016, né, tem alguns elementos, tem aquelas músicas, eu vi muitas pessoas na época elogiando bastante o filme, porque gostaram das músicas que tocavam no filme, mas eu prefiro muito mais o Esquadrão Suicida de 2021, mesmo achando que o de 2016 sofre mais hate do que merecia. E aí o Clayster Santos novamente, a DC tem mais potencial nos cinemas do que a Marvel, Liga da Justiça é maior que Vingadores. Isso praticamente em todos os vídeos eu recebo, então não diria nem que é uma afirmação polêmica, isso só mostra a incompetência da Warner nos últimos anos. Porque sim, a Liga da Justiça é muito maior do que os Vingadores, e mesmo assim, filmes dos Vingadores já chegaram a 1.5, 1.4, 2 bilhões, 2.8 bilhões, enquanto a Liga da Justiça fez pouco mais do que 700 milhões. Então, obviamente a Liga da Justiça tem os heróis mais populares, só que a Warner não conseguiu converter isso para salas de cinema. Aí o falou, Wandinha é superestimada, a série não é ruim, longe disso, mas tem pessoas que estão dizendo que é perfeita, a melhor série da Netflix, e não é isso. Eu concordo 100%, Wandinha eu diria que é uma das séries mais superestimadas, foi indicada inclusive ao Globo de Ouro, eu discordo plenamente, eu acho que é uma série ok, é uma série com drama ali na escola e etc, com alguns elementos, né, de outras grandes franquias também. Eu não discordo da série ter sido um grande fenômeno, eu assisti, eu achei uma série divertidinha, mas realmente tem muitas pessoas que estão encarando a série como a melhor série de todos os tempos da Netflix, e realmente pra mim não tem nem como, né, essa série entrar nessa discussão. E aí, novamente, o Clayster Santos falou, o nome Max do novo aplicativo da Warner Bros. Discovery, que vai juntar a HBO Max com Discovery Plus, não é um nome criativo, mas não é genérico, igual Disney Plus, Paramount Plus, Discovery Plus e Star Plus. E já na sequência, né, o Thales Ferreira seguiu mais ou menos o mesmo caminho, dizendo, o nome Max do Zaslav é péssimo. Eu acho que é um nome bem simples, eu não diria que é um nome genérico, eu concordo realmente com o que ele falou, só que também não é um nome extremamente criativo, eu não acho que seja um nome mais criativo, por exemplo, do que o Disney Plus, ainda mais porque a HBO Max já chama HBO Max, então na verdade eles estão somente tirando o nome HBO e mantendo somente o Max. Eu acho que Warner Max talvez fosse um nome mais adequado, ou, né, misturando Discovery de alguma forma ali no meio, ou até um nome novo, né? Max, como eu falei, é nome de pessoa lá nos Estados Unidos, então eu acho que vai ficar um pouquinho esquisito você chamar o serviço de streaming somente de Max. E o Christian falou, achei que o plano com anúncios da Netflix fosse pior, mas até que não é tão ruim, apesar de não ter certos títulos disponíveis, dá pra assistir nos tempos de vacas magras, porém pagar R$18,90 para anúncios ainda é caro demais. E como eu falei, né, o Christian falou mais ou menos a mesma coisa que eu já falei nos vídeos a respeito desse assunto, o problema não é pagar para assistir anúncio, porque a gente pagou durante décadas aí para assistir televisão por assinatura, existem várias, até no cinema, né, quando a gente paga para ir no cinema, tem anúncios também na frente do filme, então eu não acho que esse seja o problema é o valor, eu acho que o valor deveria custar uns R$10, porque é uma versão piorada da Netflix, você não tem direito a dividir a tela com tantas pessoas, você não tem direito a downloads e você tem menos conteúdo, então eu não acho que o problema seja pagar para ver anúncios, eu acho que o problema é o valor para você ter anúncios também. E aí o Bruno falou, serviço que libera temporadas ou episódios por semana é televisão portátil. Eu discordo, eu acho que tem muitos programas que são beneficiados por um lançamento semanal. Eu acho que o próprio Stranger Things, Wandinha mesmo aí, eu acho que poderia ter tido um lançamento semanal, mesmo que a série tenha se tornado um grande fenômeno. Eu acho que tem séries que ganham por isso, a série do Senhor dos Anéis, a série da Casa do Dragão, né, muitas outras séries por aí,
Lost, por exemplo, eu não me imaginaria assistindo Lost de uma vez, né? Ou pelo menos a experiência seria muito pior do que assistir semanalmente. Breaking Bad e muitas outras séries, eu acho que não faz tanto sentido você lançar por bloco. Eu acho que dá pra usar o mesmo argumento, só que ao contrário, que séries lançadas de uma vez, na verdade, são filmes de 6 horas, 7 horas, 8 horas e não séries de televisão. Então acho que os dois lados têm argumentos válidos. Aí o Guilherme Barros falou, o DCU tem que começar do zero e se precisar com novos atores. É exatamente o que está acontecendo, né? Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo com Henry Cavill. Obviamente, eles estão fazendo um reboot completo. Agora resta a gente ver o que vai acontecer com a Gal Gadot, com o Aquaman, né, do Jason Momoa e assim por diante, porque parece que o Snyderverso tá de fato enterrado. Aí o Bruno falou, serviço que não preza por conteúdo clássico ou que não faça o possível para ter os direitos do que ficou famoso na televisão não é um serviço muito bom. É mais fácil conquistar o público que, pelo que já conhecem do que por vezes por originais. Não entendi muito bem o que ele quis falar ali no final, mas eu concordo, né? Por isso que a gente vê os serviços de streaming disputando séries de legado, né? Como eles dizem, como Friends, como Big Bang Theory, como The Office, como Seinfeld, né? Supernatural e assim por diante. Essas séries grandes, antigas, que conseguem atrair público, são muito valiosas e eles gastam mais dinheiro com essas séries, muitas vezes, do que eles gastam para produção de uma série original. Aí o Oi Pessoas falou, Warner futuramente pode ser vendida? Obviamente pode, né? Não é uma empresa tão valiosa mais a essa altura e ela já foi vendida, ela já passou por fusões várias e várias vezes. Ela se fundiu com a Time Warner, depois ela se fundiu com a AOL, depois ela foi vendida para AT&T, agora ela se fundiu com a Discovery. Então acho que é só uma questão de tempo para Warner ou para Warner Bros. Discovery como um todo ser vendida para uma empresa maior. Aí o Rafa Bales falou, quando o Hulu se tornar totalmente da Disney, a empresa deveria acabar com o Star Plus e com o ESPN Plus e deixar tudo sob guarda-chuva do Hulu, principalmente internacionalmente. Eu até concordo, eu acho que o nome Hulu é um nome mais atrativo, um nome um pouco mais criativo do que Star Plus, que é um nome bastante genérico, né? Então eu concordo 100% com o que ele falou. Talvez a ESPN Plus seja mantida como um serviço de streaming separado, mas eu acho que o nome Hulu poderia muito bem migrar aqui para o Brasil, só que eu tenho algumas teorias a respeito do que eu acho que pode acontecer com o Hulu no futuro, e não é isso que ele falou. Aí o Dracarys falou, Avatar é ruim, a única coisa que presta é o CGI, a história em si é fraca. Esse é um comentário que eu recebo também em todos os vídeos, então eu nem acho que seja um comentário controverso, tanto que o próximo comentário do Clayster Santos é basicamente o mesmo. Avatar nem deveria ter tanta fama, história é ok, foi os efeitos especiais que chamou a atenção do público. Então a gente vê praticamente dois comentários idênticos, então eu não acho que é controverso a essa altura. E aí o Rafael Felipe, planos com anúncios, eu odeio essa ideia de ter anúncio. Então, novamente, não é uma afirmação polêmica, não é uma afirmação controversa, é uma afirmação que 85% das pessoas concordam, conforme as enquetes que eu fiz aqui, que eu fiz lá no Twitter, que eu fiz no Instagram, todo mundo é contra planos com anúncios. Então, pessoal, essas foram as afirmações controversas, as perguntas que vocês fizeram lá pelo meu Twitter. Eu gosto de ter essa interação aqui com vocês, então, se possível, me sigam lá no Twitter, porque eu sempre estou lançando, e se vocês quiserem participar ainda mais aqui dos vídeos, cliquem aqui no botão Seja Membro, participem da comunidade, tem muitas pessoas entrando, participando do grupo de WhatsApp, a gente está conversando bastante por lá e vocês podem fazer parte disso. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!